E antes de apresentar o quadro Profissionais em Cena de hoje, o Plano Aberto dá uma dica literária. Lições de Roteiristas, da editora Record. De O Silêncio dos Inocentes ao mexicano Amores Perros, uma verdadeira aula com 21 grandes roteiristas do cinema mundial. Tanto do cinema independente, quanto os queridinhos hollywoodianos. Então vamos lá, Profissionais em Cena. O roteiro é a parte-prima que nasce antes de toda a obra, e o roteirista é quem escreve uma história, sugere a encenação e, de acordo com a proposta estética, transforma o texto em imagem e som. Todo mundo já fez um roteiro, seja um roteiro de estudos, um roteiro de músicas para tocar, um roteiro de viagens e passeios, enfim. É uma ferramenta que a gente usa para nos organizar e descrever as nossas ideias. Assim é na vida, assim é no audiovisual. Só que no cinema e na TV existem profissionais responsáveis por isso, os roteiristas. O roteiro é a base, é a alma do filme. Logicamente que antes do roteiro vem a ideia, né? Sem a ideia não existe o roteiro, a elaboração da narrativa. Mas o roteiro é o momento onde se consolida aquela ideia, se consolida a forma de contar aquela história, se consolida a estrutura da direção, da construção dos personagens. O rio estava tão seco que as vacas estavam tudo fugindo para o lado. Aí ele teve que cercar. Interessante. Escrever um roteiro demanda muito tempo. E por isso um profissional precisa receber por esse tempo todo que ele se dedica ao roteiro. E isso encarece. Mas, comparado aos custos de produção, esse custo é muito menor. Então, no cinema que a gente realiza, que é um cinema, em 99% dos casos, de baixo orçamento, o roteiro é uma peça fundamental, porque é ali onde você pode pensar, repensar e refletir sobre a história que você quer contar. Sendo elaborado ou não, sendo rebuscado ou não, um roteiro ele tem que ter uma quantidade de dados na formatação dele que uma produção de um filme consiga se orientar para poder realizá-lo, né? Obviamente que o processo de roteiro ele amadurece muito durante o processo de um filme. Entre a captação de uma produção até a finalização dela acontece muita coisa. No caso do documentário, que é a minha área, assim, eu acho que o roteiro é um tema até bem polêmico, né, se a gente for pensar, porque há quem diga que o documentário não pode ter roteiro, há quem defenda o roteiro no documentário. Para mim, o roteiro é importante. Eu passei uma época que achava que não, que o documentário realmente não deveria ter roteiro. E hoje eu acho que sim, que a gente pode partir de um roteiro para fazer um documentário. É ali que eu vou estabelecer o meu objetivo final. Muito diretor é roteirista do filme também. E muito diretor também é produtor do filme. Existe sempre essa figura dupla do lado da direção. Eu sou do caso que, assim, todos os meus filmes eu fui roteirista. Então, toda vez que eu pegava o roteiro para dirigir, eu sempre sabia exatamente o que eu mesmo queria quanto roteirista e eu mesmo queria quanto diretor. Se concentre! Como roteirista, frequentemente eu estou dirigindo o filme também. Mas eu tive algumas experiências de fazer o roteiro sem participar de filmagem, sobretudo experiências de roteiro de animação. Aí, animação, realmente, eu escrevo o texto e depois o pessoal realiza e tal. A função do roteirista ela é bem diferente da função do diretor. E é muito importante que elas não se confundam, né? Então, há soluções que têm que ser tomadas desde o roteiro. Mas há outras coisas que têm que ser tomadas a partir da concretização do roteiro. No set, muitas vezes, às vezes na própria edição. Então, são funções bem diferentes que é preciso mantê-las nos seus lugares. Por favor, um cappuccino de menta rápido. Desculpe, a menta acabou. Acabou?